Eu vou dizimar todos vocês. Isso é uma promessa. Heróis ou monstros, todos aqueles que corrompem esse mundo merecem ser punidos. Ninguém vai escapar. Com minhas próprias mãos eu vou trazer o terror a vocês. Nem que eu precise tornar um mal absoluto para isso. Essas foram as palavras ditas por um dos melhores personagens de One Punch Man. Garou, o caçador de heróis, aquele que está na linha entre o monstro e o humano e que hoje em dia chegou ao seu auge em uma batalha épica. Mas isso vai ficar pro final do vídeo. Você já sabe tudo sobre esse personagem? Então se liga que eu vou te falar sobre ele nesse vídeo. Garou era apenas um garotinho comum que brincava de heróis e vilões com seus amigos de escola. Ele sempre fazia isso, mas ele sempre apanhava. Isso porque nas histórias entre heróis e monstros, os monstros sempre perdem, e ele era um monstro nessas brincadeiras. O bem sempre vence, que diz, né? Ele sofria vários dias por causa do bullying, mas ele continuava brincando. O mini Garou era meio burrinho, mas ele não gostava de apanhar. Aquilo parecia que era um tipo de competição, mas obviamente uma que ele não poderia vencer. Garou sempre era encurralado, o garoto mais popular da escola sempre estava cercado de amigos. E o mini Garou revidava, mas não adiantava muito. Isso porque os moleques seguravam o mini Garou para poder bater nele com mais facilidade. E esse bullying sempre era desviado como um tipo de desculpinha, dizendo que era tudo uma brincadeira de heróis e monstros. Garou então um dia se cansou de tanto apanhar de graça. E ele decidiu então chamar o garoto popular por 5 minutinhos sem perder a amizade, sabe? Então ele mais uma vez foi agarrado e o garotinho continuou machucando o mini Garou. E ainda ele se chamava de herói. E cara, ainda por cima a culpa foi direcionada diretamente ao mini Garou. Então ele foi castigado e colocado como vilão dessa história. Isso porque o diretor da escola não deu ouvidos ao que o mini Garou tinha a dizer. Então sem pensar muito, ele o puniu. Então é assim que os heróis são? Podres desse jeito? Esse mundo está corrompido, isso não pode ficar assim. Eu vou me tornar um monstro que eles querem que eu seja, para enfim poder acabar com essa corrupção dos heróis. Garou então descobre que tem duas coisas que são as mais importantes de tudo. A primeira é a força. Isso porque esse é o único jeito de conquistar o respeito dos outros. Ser forte. Na visão do Garou, essa é a única forma. Mas a segunda é a mais importante de todas, que é se inscrever no meu canal, né? Óbvio, mano. Até porque assim ninguém vai perder mais vídeos como esse. Bom, voltando. Já que o mini Garou era fraco, afinal ele era uma criança, né? Ele pensou que jamais poderia alcançar o destino que ele queria. Ele jamais vai alcançar o respeito de ninguém sendo fraco. E ele reconhece a sua fraqueza. Então ele decide engolir o seu orgulho e parte para treinar com Silver Fang, um herói, em seu dojo de artes marciais. Ele chega cansado ao dojo de Fang, e ele está morto de fome, mas ainda assim, ele pede para ser o seu discípulo. Logo ele desmaia de cansaço por conta da sua longa viagem e esforço para chegar até lá. Silver Fang vê o garotinho no chão, e se lembra de como ele mesmo era quando era mais jovem. E por isso, ele decide dar comida, abrigo, e então aceita o Garou como seu aprendiz. Garou não era nada forte, ele era o pior de todos, mas evoluía de uma forma absurda. Não demorou para o Garou se destacar dos demais. Ele foi quem mais se dedicou aos treinamentos de Silver Fang. Graças ao seu incrível potencial, ele rapidamente absorvia melhor do que todos o treinamento do velho. E então, ele se tornou o melhor dos discípulos em uma velocidade absurda. A história nos mostra o Garou em um treinamento de quebrar incontáveis telhas, e ele surpreendentemente falhou por apenas uma, deixando seus colegas de queixo caído. Isso me lembrou o Mr. Satan se eximindo em Dragon Ball, e me pergunto se isso foi uma referência ou não. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Passou-se um tempo e bom, o Garou ainda não percebeu, mas esse tempo que ele passou no dojo foram momentos importantíssimos para ele. Lá ele se fortaleceu e criou laços com um herói, o seu mestre, Silver Fang. Ele não sabe que os heróis são de um jeito diferente do que ele pensa, mas ele continua agarrado a essa ilusão. E isso o levou a tomar sua decisão. No dia que ele percebeu que não havia como evoluir mais naquele lugar, ele decidiu atacar todos os seus colegas. Ele derrotou todos com extrema facilidade, e antes de ir embora, ele abriu um pergaminho proibido que o Fang guardava. Nesse pergaminho ele estudou uma técnica que ele ainda não era capaz de utilizar, mas logo depois disso ele tomou uma surra que ele jamais vai esquecer na vida. E ainda foi expulso do dojo pelo próprio Silver Fang. Eu não especifiquei, mas foi o próprio Silver Fang que deu uma surra nele. É, mano, fala do velho, fala. Fala dele. E aqui começa a história do verdadeiro caçador de heróis. Passou um tempo e ele começou a atacar os próprios heróis. E pouco a pouco, ele foi se fortalecendo cada vez mais. Certo dia, ele decidiu participar do torneio de artes marciais, aquele mesmo que o Saitama participou na segunda temporada do anime. Só que isso aconteceu antes do Saitama participar.
Enfim, Garou deu uns tapão na orelha do herói Wolfman e roubou sua máscara e o prendeu. Ele usou para se disfarçar no torneio e lutar sem ser descoberto, e então sem muita dificuldade, Garou ganhou o torneio. 6 meses depois, a Associação dos Heróis convocou vilões e bandidos para tentar unir forças e impedir um desastre que a Veia do Oráculo lá tinha previsto. Além de um bando de bandido figurante, o Sonic Sound Speed e o próprio Garou participaram dessa reunião. E sim, eu vou chamar o Sonic de velocidade do som de Sonic Sound Speed, me julguem se quiser. Sonic perde a paciência e revela logo as intenções dos heróis com essa convocação. Logo depois ele cai fora e se livra de uma grande furada. Ele teve sorte de sair lá rápido, mas eu iria adorar ver o Garou versus o Sonic, seria bem épico. Mas enfim, o Garou é outro que não quer nem saber. Então ele decide dar uma surra em todos naquela sala, com exceção desse velho aí. Além dele derrotar facilmente 2 heróis do topo da classe A, ele derrotou todos os bandidos e heróis juntos, tudo sozinho. Mas detalhe, ele não eliminou ninguém. Claro, ele pegou emprestado o braço desse herói aí. Algo meio drástico, né? Mas, sinceramente, na primeira vez que eu vi, eu achei que ele tinha feito algo bem pior. Então ele saiu dizendo que ele mesmo era o desastre sem precedentes e queria se tornar um monstro mais forte. E o desastre que ele tá falando é o que a véia tinha previsto. Um tempo se passou e ele acabou encontrando o Tank Top Vegetarian num beco. E mano, que nomezinho ruim. Enfim, o Garou desafiou ele pra uma luta. E que bom... Você já sabe, né? Foi de maca, coitado. Mais tarde, quando o vegetariano acordou, ele achou bem injusto ele apanhar sozinho do Garou. Então ele, não satisfeito de perder o X1, ele chamou mais heróis pra apanhar junto com ele. O Tank Top Master, um herói de classe S, apareceu junto com seu grupo. O Tank Top Master deu seu melhor soco, mas o Garou devolveu uma força igual ou superior. O herói espancou todo mundo ali sem dó nem piedade, mandou todos pro hospital. Até mesmo o próprio mano da bike, que pena, mano. Era full gente boa, enfim. O Garou apanhou um pouquinho, então ele decidiu descansar por um tempo. E andando pela rua, ele encontra um garotinho que estava lendo o catálogo de heróis. Isso interessou o Garou, então ele pediu emprestado pro garotinho. O garotinho recusa emprestar, mas o Garou dá uma pequena espiadinha e descobre a localização do Golden Ball. E detalhe, por mais que o Garou pareça mal, ele é gente boa, cara. Ele não é agressivo com civis, só com heróis e vilões, porque ele acha eles corruptos. Mas claro, nada muda o fato de ele ser um criminoso, né? Enfim, naquele momento, sem perceber, o Garou começa a criar um laço com aquele menino. Bem aos poucos, mas ele começa. E é de se notar que o Garou não é o tipo de cara que faz muitos amigos. Parece ser realmente a primeira vez que ele conversa de boas com alguém. E detalhe, ele tem 18 anos, então ele sofria bullying, depois ele foi pro Jojo de Feng. Ele não teve muito tempo pra socializar e nem criar amizades. Bom, então o Garou vai pra onde está o Golden Ball, para mandar o famoso 5 minutinhos sem perder a amizade. Eles vão pra um beco escuro, e o Golden Ball ataca primeiro enquanto o Garou desvia com facilidade. As primeiras bolas pegam de raspão no Garou, mas logo ele se acostuma com a velocidade de todas, e as destrói. O Golden Ball usou todas as balas no Garou, então ele acabou ficando vulnerável. O Garou ia partir pra cima, mas logo aparece o Bigodudo. Mas como o Garou já tinha lido as habilidades deles no catálogo de heróis, a luta fica até sem graça. Logo depois de terminar o serviço, o Garou sai de lá e encontra um oficial corrupto da Associação de Heróis. Bom, o Garou fez uma cirurgia plástica nele 100% de graça. E a Esvinda que tava com ele tem uma voz tão fofa, mano, vocês não acham? Eu ri demais quando elas falaram isso. Ai, ficou até mais bochechudo. Logo depois disso, ele encontra o Saitama, que naquele momento só queria comprar uma peruca para participar do torneio. O Saitama fala que finalmente encontrou ele, se referindo à peruca, né? Mas o Garou pensa que essa frase foi direcionada a ele. E logo ele dá um golpe tão forte no Saitama que as pernas do careca afundam na calçada. Mas o Saitama não conhece ainda, então ele simplesmente devolve na mesma moeda, achando que o Garou era um trombadinho. O Garou fica inconsciente por um tempo, e logo depois ele acorda e volta ao seu esconderijo. Lá é onde ele decide com quais heróis ele quer lutar, e isso não apareceu no anime, mas no mangá deixou isso bem claro. Logo depois disso, ele vai até Tario, que é o nome do amiguinho novo dele. Mas no meio da conversa, o alarme da cidade toca. O Garou manda o Tario correr para se esconder. Enquanto isso, ele vai ao encontro com o Metal Bat. O Garou quase desiste de lutar contra o Metal Bat, já que ele parecia que estava perdendo a luta com uma centopeia anciã. Mas como o Metal Bat se levanta, o Garou decide atacá-lo. E mano, que luta foda, cara. Eu achei melhor no mangá, mas o anime tá muito bom também. Depois da troca de ataques, o Garou comenta que queria ver a verdadeira força do Metal Bat. Mas como ele tá todo quebrado por causa da luta com a centopeia, meio que não dava, certo? Errado. Tinha algo de estranho ali. O Metal Bat não estava mais fraco, na verdade, é o oposto. Conforme o Garou ataca, mais forte o Metal Bat aparenta. E o Garou chega até a perguntar o motivo disso, e o Metal Bat nem tenta esconder o seu poder. Ele explica que isso acontece devido ao seu espírito de combate.
parece que quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. Tipo o Garou, só que a diferença é que o Garou é meio que permanente e ele aprende com cada golpe que ele leva. O Garou então lança uma tampa do bueiro nele e o Metal Bat manda um home run. O Garou aproveita a abertura e começa a mandar mais ataques. A troca fica mais frenética ainda. Mas o Garou consegue desviar de todos os ataques do Metal Bat. Então o Metal Bat começa a girar igual um peão. E aquilo foi tão rápido e forte que levantou até um tornado. Mas mesmo assim o Garou consegue defender cada ataque e ainda os devolve na mesma moeda. O Metal Bat cai no chão e parece estar inconsciente. O Garou vê isso, então ele abaixa sua guarda. Mas aí ele comete um dos erros fatais. Cara, esse quadro do mangá ficou muito melhor. Muito mais dark, muito mais sombrio. Parecia realmente que se o Garou tomasse aquilo, ele ia... Nossa! Enfim, a irmãzinha do Metal Bat o parou, pois ele prometeu nunca lutar na frente dela. Mesmo assim, quando o Garou vai pra cima dele, ela se mete no meio. O Garou parece respeitar a decisão dela, então ele decide ir embora, dizendo que o Metal Bat foi salvo pela garotinha. Mas, mal sabia ele, né? O Metal Bat com certeza eliminaria o Garou se essa luta fosse mais longe que isso. Isso não é a minha opinião, o autor mesmo de One Punch falou isso. Agora, se o Garou ia realmente de vala depois daquele ataque, bom, aí não tem como saber. Eu realmente acho que ele ia se ferir muito. Enfim, enquanto ele sai de lá, ele nota que há dois monstros o observando. Um pássaro estranho e um tipo de gosma de esgoto. Sei lá, mano, que porra é aquela? Enfim, a gosma vai para cima da irmã do Metal Bat para capturá-las como reféns. Mas o Garou nota isso e o interrompe. O pássaro decide então conversar com o Garou e o convida para entrar na associação dos monstros. O Garou recusa rapidamente e exige que eles sumam da sua frente. Então os monstros misteriosos acabam decidindo ir embora. Logo depois disso, o Garou vai ao encontro do Hot Dog Man. Quando o Garou encontra o Hot Dog Man, ele estava em cima de um tipo de mural, mas ele estava sendo atacado bem na hora por uma leva de monstros. Então o Garou aguarda terminar a batalha, e enquanto isso ele aproveita para observar os movimentos do Hot Dog Man. E graças a esse incidente, o Garou tem uma breve noção da capacidade do Hot Dog Man. Ele de início achava que ia ser fácil essa luta, mas logo quando o Garou entra em combate, ele percebe que o Hot Dog Man é bem diferente dos outros heróis. Ele não pode ser comparado com os outros heróis da classe S. Os movimentos dele são iguais de uma besta e são totalmente diferentes. Por isso, as artes marciais de Garou são inúteis contra ele. Já que o estilo de luta de Bang foi feito para lutar contra humanos em específico e não contra monstros ou bestas. E por isso, o Garou toma um sopapo daqueles. Bom, depois de tomar um couro pro Hot Dog Man, o Garou consegue fugir de seu território, mesmo estando todo quebrado e cansado. Cara, ele teve realmente muita sorte ali. Dava pra notar que o Garou ainda não dava conta dos heróis da classe S. Enquanto fugia todo quebrado, o Garou, por sorte ou azar, eu acho que é azar, encontra King. E ele nem pensa duas vezes, só vai pra cima. Logo ele se prepara para combater o homem mais forte do mundo. Pelo menos é isso que se passava na cabeça dele. Então ele dá uma avançada tão rápida que o King nem sequer percebe. Só que quem tava no lado do King não era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Saitama, cara. Então o Saitama defende ele como sempre. O Saitama dá um pontapé no Garou tão forte que ele nem percebeu o que aconteceu. Detalhe pro formato que o Garou deixou na parede. Parece até um desenho animado, tá ligado? Então ele desmaia ele mesmo. Mas o Saitama também não liga muito pro que aconteceu. Então o Garou tá safe, pelo menos por enquanto. Mas o mais engraçado disso tudo, ele sai da ilha desejando encontrar o caçador de heróis pra enfim ter uma luta decente. Mal ele sabia, né? Depois de acordar de mais uma surra, o Garou decide voltar para seu esconderijo e tentar se recuperar. Mas no meio do caminho ele deu azar de encontrar o herói Rank A. O Garou não o percebeu e por isso, o Death Gatling o segue e descobre o esconderijo de Garou. O Garou agora estava frito, ele estava todo quebrado e com febre. Mas cada esforço que o Garou teve, cada experiência, ele aproveita para aprimorar ainda mais suas habilidades. Disso sai não um monstro, cara. Brabo demais, cara. Depois de descansar por um curto período de tempo, o garotinho Tyrio chega ao esconderijo de Garou. Ele pede pro Garou sair do barracão, pois lá era um lugar dele brincar. Mas logo, ele percebe que isso foi uma ordem que o garotinho estava seguindo. Era tipo de bullying, e o Garou se vê naquele moleque. Então ele decide ajudá-lo dando uma dica. Seja forte. Essa é a única forma de você conseguir conquistar o respeito. E naquele momento, eles geraram uma conexão muito forte e especial. Embora o Garou ainda não tenha percebido isso, né? Isso vai ser muito importante pro futuro. Mas, por enquanto, vamos pular para o que interessa. O Garou percebe que está sendo emboscado. E para sorte dele, não veio nenhum herói Rank S. Mesmo sendo Rank S, ainda assim ele percebe que são 8 heróis Rank A. E ele ainda tá todo quebrado, com febre e cansado. Então, essa não vai ser fácil. O Garou então decide apelar. Ele pede emprestado pro moleque o catálogo de heróis. E lá tinha todas as informações que o Garou precisava. Tinha todas as habilidades detalhadas e
coisa do tipo. Então, como ele mesmo disse, assim facilita tanto que fica até sem graça. Mas, bom, agora ele tava todo quebrado, então... ele meio que precisava de uma ajudinha, né? 8x1 não é fácil pra ninguém. E se fosse 9, o Garou estaria tipo eu na minha ranqueada. Eu te digo que lá é impossível até pro Saitama, cara. Enfim, aqui temos uma frase bem interessante do Garou. Ela foi modificada e eu explico melhor nesse vídeo. Então se quiserem ver, o link tá na descrição. O vídeo tá bem legal, cara. Confere no card acima também. Mas basicamente é uma confusão que foi feita na adaptação do anime. Enfim, basicamente o que ele quis dizer é: depois de acabar com todos vocês, eu oficialmente terei caçado mais de 100 heróis. Foi basicamente isso que ele disse. E a batalha começa, então o Garou parte pra cima do pistoleiro. Ele não consegue atacar e por pouco ele desvia de uma lança de madeira. Ele nota que aquilo com certeza não tinha intenção simplesmente de o parar. Heróis que diz, né? Mas não sendo suficiente, ele desvia da chuva de flechas também. Cara, graças ao catálogo de heróis, ele consegue desviar de quase todos os ataques. O louco parece o Wesker da Resident Evil 5, mano. Nada acerta esse cara. Mesmo se um ataque pegar, o Garou não é do tipo que erra uma segunda vez. E como ele sabe de tudo que pode vir, realmente fica bem mais fácil. Mas como ele não tá nas melhores condições, algumas coisas o machucam. Contando os ataques vindo na direção dele, ele obviamente tá na desvantagem. Então ele decide utilizar dos outros heróis como um tipo de escudo humano, o que acabou facilitando as coisas. Estratégia em One Punch Man, rapaziada. Então isso dificultou tudo, né? Já que agora os heróis poderiam acertar uns dos outros. Depois de ser cercado mais uma vez, deu uns flashbacks de como foi sua infância injusta. Então o Garou acaba se enfurecendo. Ele lembra de quando o monstro que ele gostava perdia porque era encurralado por um bando de heróis. As batalhas nunca eram justas, mas com ele não é assim que funciona. O Garou foi bem criativo com seus movimentos, ele acabou derrotando um por um com as próprias habilidades deles. Logo, só sobrou ele e o Death Gatling. Então, o herói aponta a minigun pro Garou. O problema é que atrás dele tem o barracão onde o Tairo está. O Garou avisa para não atirar, pois senão, o garotinho vai obviamente levá-la. O herói não dá ouvidos do Garou e manda sua habilidade mais poderosa. Ele senta o dedo no Garou sem dó nem piedade. O Garou então não vê outra opção. Ele é obrigado a desviar cada bala da minigun, senão, já sabe, né? Ele se defende usando as artes marciais de Silver Fang, mas diferente dele, a habilidade do Garou ainda não era tão perfeita. Então o Garou não consegue evitar de sofrer danos. O Garou então vence a luta, já que o Death Gatling já gastou todas suas balas com esse ataque. Depois do Garou derrotar todos os 8 heróis, Genos chega no local devido ao chamado de um dos heróis que o Garou derrotou. Mal deu pra respirar e o Genos já chegou atacando. Mesmo com um monte de feridas e ainda cansado, o Garou ainda não se deixa ser derrotado. Depois de uma troca de ataques que dava até pra ver de longe as explosões, o Garou dá uma joelhada tão forte que a cara de Genos fica presa no chão. E aí, isso acontece. Se a gente ganhar, eu vou sentar na sua cara! Nossa, depois de sair, podia vir até o Saitama, o Goku, o Chuck Norris, tudo junto, que não ia ter pra ninguém. Bom, pra quem não viu isso no anime, é meme, tá? Deixando claro. Ela não fala isso no anime, pode ter certeza. Isso foi só o cara que pegou a cena que vocês vão ver um pouco mais pra frente do vídeo, modificou a frase dela e simplesmente o meme explodiu. Mas eu acho interessante como a voz dela é muito igual ao original. A voz dela é igual a da Tatsumaki, mano. Essa pessoa que fez isso, cara, você me enganou. O link do canal de quem fez essa dublagem da Tatsumaki tá na descrição, confere lá. Enfim, continuando. O Garou viu que com os ataques tão simples ele não ia conseguir derrotar os Genos. Então ele começa a se lembrar da luta com o Hot Dog Man e começa a entender e imitar os seus movimentos. E com isso, ele arranca o braço dos Genos. Mas acaba que ele fica preso com o braço numa árvore. O Garou ia tomar o ataque final, então ele arranca o tronco da árvore para poder desviar. E quando o Genos ia atacar mais uma vez, monstros começam a sair do chão com o objetivo de salvar o Garou. Mas Genos consegue eliminar eles com muita facilidade. E quando o Genos ia usar o incinerar, o Silver Fang aparece com uma voadora na cara do Garou. Enquanto isso, o mano velho, o Bomb, e o Genos acabam cuidando dos monstros para dar cobertura pro Silver Fang lutar contra o Garou. Então depois de se prepararem pro próximo round, eles começam a luta. E cara, eu acho que o Garou nunca apanhou tanto na vida dele. O Silver Fang não tava pegando leve. O Garou até tenta revidar um pouco, mas a cada segundo é bem mais nítido quem vai ganhar. E cara, que luta foda, pode até não ter sido como a da primeira temporada, mas esses efeitos de luz azul aí me conquistaram. Enfim, o Garou percebe que não está em condições de lutar naquele estado, então ele tenta usar o herói que ele tinha derrotado como um tipo de escudo humano para tentar escapar. Mas o Bomb já tinha acabado de lutar contra os monstros, então ele não permite que isso aconteça. E agora ele se junta ao seu irmão para enfim lutar e acabar com o Garou. Sim, os dois estavam indo com tudo, sem dó nem piedade. E aquilo eu nem ouso chamar de luta, cara. O Garou não teve a mínima chance. Então aquele monstro pássaro o salvou. E mano, por pouco ele não vai desviá-lo ali mesmo. O Genos percebe que eles acabam fugindo, então ele prepara para atacar.
Mas bem na hora do ataque, o monstro chama a centopeia anciã, que conseguiu por pouco defendê-los. Então, mesmo contra sua vontade, o Garou foi levado até a Associação dos Monstros. Enquanto estava sendo carregado, o Garou desmaia. E quando ele acorda, ele parece que está dentro da Associação dos Monstros. Ele se esconde lá dentro e espera o momento em que ele possa conversar com o líder dos monstros ou seu guardião. E agora ele finalmente vai poder se tornar um monstro, como ele sempre quis, certo? Bom, na verdade tem um problema. E esse problema é que os monstros pediram uma prova de lealdade. Eles pediram para o Garou trazer a cabeça de um herói sem hesitar, para provar que o Garou já não possui mais humanidade. O Gyoro ainda não confia muito no Garou, então ele pede para os outros dois monstros ficarem de olho nele durante essa missão. E após sair do esconderijo dos monstros, o Garou decide ir para o restaurante e pedir tudo que tem no menu. E presta atenção nesse detalhe aí, rapaziada. Ele parece Goku do jeito que come, olha essa referência aí, ó, mais uma de Dragon Ball. Mas depois de comer, ele obviamente sai correndo. Só que, cara, quem tava lá não era ninguém mais, ninguém menos que o Saitama. Ele também tava almoçando lá e isso acabou criando uma oportunidade pro Careca também sair sem pagar. E bem no final do encontro amoroso, a Fubuki quem ficou com a conta do Careca. Coitado. Logo depois da corrida, o Garou começa a refletir sobre a ordem absurda do monstro. Ele obviamente decide só ignorá-la mesmo e seguir em frente. E bom, logo depois disso, o Garou encontra o garotinho chamado Tario, que estava sofrendo bullying pelos amiguinhos da escola dele. O Garou vê aquilo e logo intimida eles. O garotinho agradece o Garou e o chama de herói da justiça. Porém o Garou sente nojo disso e manda o garoto embora, já que era de noite e podia ter monstros por perto. Aí o Saitama aparece e decide deixar o Garou de boas, já que ele mesmo teve uma vantagem nisso tudo. Ele acabou saindo sem pagar no meio daquele furdunço que o Garou criou. E com isso, agora o Garou pensa que os heróis, os monstros e até as crianças estão sentindo pena dele, já que ele tomou um couro na última luta, né? Enfim, ele obviamente não gosta disso e decide atacar o Careca. E acaba que o Saitama nocauteia de novo sem querer. E quando ele acorda, ele percebe que tem monstros com sede de sangue do seu lado. Os monstros que o Gyoro mandou perderam a paciência com o Garou e decidiram atacá-lo, já que perceberam que o Garou ainda era humano, um deles. E detalhe que esses dois monstros são nível demônio, então, eles são bem fortes. O Garou ainda não era forte o suficiente para lidar com eles. Então a luta não durou muito tempo e o Garou acabou perdendo. Pois além dele ter que lutar contra dois monstros nível demônio, ele teve que defender o garotinho. E essa desvantagem fez com que ele acabasse esfaqueado no chão. E ainda o garoto acabou sendo sequestrado como um tipo de aperitivo pro monstro. Depois de acordar, o Garou não esperava que seu corpo se curasse tão rápido. Ele percebe que ele está cada vez mais forte e resistente. Mas depois de tudo que aconteceu, ele enfim tomou sua decisão. Ele enfim decidiu que ele vai derrubar todos, tanto os heróis quanto os monstros. Então ele parte para o esconderijo dos monstros para salvar o garotinho sem nem pensar duas vezes. Isso eu nem preciso dizer que foi um ato heróico, embora ele nunca vai admitir, né? A partir do momento que o Garou invade, os monstros já sabem que o Garou tá lá. Mas mesmo assim ele chega a tempo de salvar o garotinho. E ele mesmo, com um único golpe, ele faz sua primeira vítima. Um monstro nível demônio chamado Royal Reaper toma uma pancada na cabeça que ele... Bom, ele nem vai ter tempo para poder se esquecer porque ele já foi de vala ali mesmo. E na hora de escapar com o garotinho, o Garou acaba com mais de 2 monstros e logo depois disso ele para pra se alimentar. O problema é que ele literalmente devora o corpo dos monstros que ele derrotou. E mano, bota maluco sangue frio. Nossa, quem é tomar chave pra esse cara? Bom, logo depois disso o Garou acaba encurralado, já que ele acabou chamando a atenção de um tipo de cachorrinho monstro. Cachorrinho bem entre aspas, né? Olha o tamanho da criatura. O garotinho se escondeu enquanto o Garou foi pra cima. E a luta foi tão frenética que eles acabam provocando terremotos na superfície. O Saitama até comenta isso e acaba investigando o que tá acontecendo dentro do bueiro. E acabou que no meio da luta, o Garou caiu vários andares. E logo depois disso, o Garou encontrou o monstro-chefe. Na verdade, um monstro assistente, que estava planejando transformar ele em um verdadeiro monstro, totalmente maligno e sem nenhum tipo de consciência. Mas o Garou não aceita e acaba resistindo ao poder psíquico do Gyoro. E vendo que o Gyoro estava em uma situação complicada, ele decide chamar o boss. Bom, então o Garou acabou tendo que lidar com o monstro-chefe Orochi, o rei dos monstros. E, infelizmente ele não dá conta do boss e acaba ficando inconsciente. Bom, o que aconteceu agora é um mistério. A gente só pode supor algumas coisas. Mas ao que aparenta, o Gyoro mandou uma macumba braba nele. E acabou deixando o Garou cheio de energia negativa, o que acabou o transformando em um monstro. Mas o tempo que ele passou preso não foi o suficiente para a transformação se completar, já que o Prisoner acabou o encontrando antes do Garou ser liberto pelo Gyoro. Então não, o Garou não virou um monstro completo. Ele ainda é um tipo de híbrido ou algo assim. Bom, eu nem vou falar muito sobre o Prisoner, porque ele mal aguentou uma rajada de socos e já foi de maca. Mas vamos logo pro Darkshine. Ele estava bem perto ali e acabou prometendo pro colega derrotado que ia derrotar o Garou no lugar dele. E como eu disse nesse outro vídeo, tem uma parte lá feita sobre o Darkshine. Eu comentei nesse vídeo que o Darkshine não tem muito que pode se chamar de herói por baixo na armadura de músculos. A sua defesa, entre aspas, impenetrável, acabou fazendo que ele tenha excesso de confiança no seu poder. Então ele partiu para cima do Garou sem muita preocupação, o que acabou deixando ele bem vulnerável.
Pois ao perceber que sua armadura não era tão forte assim contra o Garou, ele acabou sentindo algo que ele já não sentia há muito tempo. Já que o estado mental do Darkshine já não estava tão equilibrado, o Garou acabou acertando ele com muita facilidade. E olha que o Garou nem estava tão consciente assim, ele nem estava pensando direito, ele estava tipo lutando como se estivesse numa espécie de sonho, tá ligado? Enfim, o Darkshine foi outro que acabou sendo derrotado sem muito esforço. Depois de ver que a armadura de músculos já não era suficiente, o Darkshine fica com tanto medo do Garou que ele acabou pegando um trauma pesado. Mas esse trauma, se ele conseguir superar, ele pode enfim conseguir evoluir como um herói e se tornar alguém mais confiável. Mas no meio do espanco, algo muito interessante acontece. Na hora do Garou avançar para dar o golpe final, ele recua. Isso porque depois de ver a expressão de medo do Darkshine, ele se lembrou de algo muito importante. O estado debilitado do herói aterrorizado o lembrou das vezes que ele mesmo foi desmoralizado dessa maneira pelos heróis, naquelas brincadeirinhas que ele brincava quando era criança, sabe? Bom, o mais interessante disso tudo é que o Garou poupa ele e acaba deixando ele em paz. Sabe por quê? Por causa que o objetivo dele, na verdade, não era fazer um mal para as pessoas. E ele ainda não entendia que ele era um tipo de hipócrita, sabe? E ao perceber isso, mesmo que seja só um pouco, faz dele um personagem incrível. Pois é percebendo seu erro que você pode mudar, nem que seja aos poucos. Enfim, a luta deles foi tão frenética que a caverna onde eles estavam começa a desmoronar. E do nada, uma barreira psíquica começa a se formar ao redor do Darkshine. E essa barreira foi feita pela Tatsumaki, que juntou suas últimas forças para salvar todos os heróis presos. Embora o Darkshine seja retirado em segurança, o Garou acaba soterrado pelas ruínas da cidade. E depois de muita treta entre os monstros e heróis, acaba que o Garou foi parar na superfície. Meio atrasado, mas ele chegou. Isso foi depois da briga das duas psíquicas braba lá, que foi épico. Mas o vídeo não é disso, afinal, é como um grande sábio um dia disse: em briga de mulher, não se mete a colher, não é mesmo? Eu acho que era assim o ditado. Nem o King ousou se meter, e quem gira eu. E pior que eu não tô nem zoando, cara. Ele saiu fora do combate mesmo. Enfim, os heróis estavam numa situação crítica. Ah, e aquela cena que o Genos lá se levanta, aquele meme, ele se originou aqui. Os heróis estavam em uma grande desvantagem, todos eles estavam perdendo pra esse maluco aí. É, isso mesmo. E que porra de nome de vilão é esse, Murata? Tu tá maluco, rapaz? Eu tô realmente curioso pra saber como vão chamar esse cara na dublagem brasileira, eu vou rir bastante. Enfim, o Garou chega no campo de batalha na sua forma inconsciente ainda, e começa a ir pra cima do Bomb. Ao que aparenta, ele ainda não esqueceu da surra que ele tomou. A luta parece estar em pé de igualdade agora, mas você sabe muito bem como é que o Garou é. Não demora muito e ele derruba o Bomb. E aí logo depois disso, quem chega pra brincadeira é o Sr. Peng. Eles começam a lutar e os dois parecem estar no mesmo nível, mas diferente de antes, o Garou consegue fazer seu antigo mestre sangrar. O que impressiona o Bang, ele até chega ao ponto de dizer que agora vale muito mais a pena de ensinar o Garou. À medida que a luta continua, o Garou de repente assume uma postura diferente. Esse estilo de arte marcial é um que o Bang usava antes de desenvolver o seu estilo de luta atual, o que obviamente o surpreende. Utilizando seu novo estilo de luta, Garou é capaz de dominar o combate com Bang, e agora ele sente cada golpe de Garou. Mas mesmo assim, o Bang se recusa a desistir. Ele até tenta acordá-lo pela aura imbuída em seus punhos e expressando seu desejo de ser o mestre do Garou mais uma vez depois de se aposentar como um herói. E que luta linda, mano, na moral, cara. Cada momento que passa, eu gosto mais ainda desse mangá. Os dois continuam lutando e o Garou até ganha uma certa vantagem contra o Bang, mas logo o Bang revida. Garou então demonstra o punho rasgador do céu da água corrente. Eu acho que é esse o nome. Mas Silverfang pensa rápido e cruza seus punhos com Bomb. E aí, eles tentam dar o seu golpe final. O Bang com sucesso dá um golpe no rosto do Garou, o que chega até a trincar a cara dele, enquanto o Garou apenas acerta o peito do Bang. Mas a onda de choque foi tão forte que foi o suficiente para poder derrubar o Bang, o que garantiu uma vitória para o Garou. Mas não se enganem, bem no fim quem ganhou mesmo foi o Bang, já que com aquele golpe, ele finalmente conseguiu acordar o Garou que estava inconsciente. Logo quando acorda, o Garou parte para cima dos monstros. E mano, agora é a hora que o bicho vai pegar. Na real, literalmente, né, mano? Porque olha esse monstro aí, cara. Que coisa horrível, cara. Parece meus amigos, velho. E isso aí vai pra cima do Bang. Só que o Garou, obviamente, não deixa. Ele vê aquilo e solta um rugido monstruoso e interrompe o monstro, chutando e abrindo um grande buraco no meio do seu peito antes de que possa finalizar o Bang. Imediatamente depois, o Garou corre pra cima disso. Esse cara mesmo, o Platinho. E ele é quem está enfrentando ninguém mais, ninguém menos que o nosso mito, o King. Mas o ataque que o monstro acabou sofrendo foi tão rápido que ninguém viu. Todos pensaram que foi coisa do King, mas é o Garou que derrotou ele com extrema facilidade. Pelo menos é o que pareceu. E logo Saitama aparece com Flashlight Speed pelo portal do Blast, o que dá um grande alívio pro King. Mas enfim, continuando. Depois de muita ladainha e blá blá blá, finalmente começou um incrível Free for All.
Garou, o Flash e o Platinum lutam entre si. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo isso num shonen, mano. Cara, que épico. O Platinum fica desapontado com o Garou por ser um monstro e não tá do lado dele. Ele até ataca os dois, mas eles se levantam sem problemas. Os três oponentes se movem com uma velocidade tão ofuscante que cria feixes de luz acima do campo de batalha, e isso chega a brilhar pelo mundo todo. É um raio de distância absurdo, e durante a luta, o Platinum até pede pro Garou para que eles se unam forças para derrotar o Flash Lightspeed, mas ele finge que aceita e dá um soco no Platinum Sperm. Sim, esse é o nome do brilhante, rapaziada, Platinum Sperm. Enquanto a batalha continua, o Garou finalmente aperfeiçoou seu estilo de luta usando toda a experiência que ele absorveu. Ele acaba mostrando seu punho matador de deus da calamidade, e os três continuam a trocar golpes freneticamente. E o Flash acaba sendo o primeiro a cair por causa de um golpe do Platinum, o que acaba sendo bem esperado na real. Eu nem botava muita fé que o Flash Lightspeed conseguia acompanhar eles. Mas agora é X1, o Garou e Platinum começam a aumentar mais ainda a velocidade, e os rastros de luz ficam ainda mais fortes. Depois de trocar uma afinidade de ataques em milissegundos, o Garou ainda manda o Platinum pro chão. E embora ferido, o Platinum se levanta, mas logo depois o Garou atravessa ele na velocidade da luz, o que ataca tão forte que o explode em pedaços. E sim, ele finalmente é derrotado. E após isso, monstros gigantes começam a se erguer do chão, e dentre eles, a Centopeia Colossal. Ela é diferente de Lancian. Ela aparentemente é bem mais forte e mais poderosa. O tamanho dela chega até o espaço. Enfim, ela aparece junto com o monstro gigante do oceano. O Garou nem perde tempo e o ataca. O soco do Garou foi tão forte que faz a Centopeia tremer, mas não é o suficiente para derrubar. E acaba que a Centopeia percebe uma preocupação do Garou. Ele tá preocupado com os civis do helicóptero de resgate, então ele ameaça mandar o monstro do oceano acabar com eles caso o Garou revidasse. O Garou apanha um pouco, mas logo aparece o Metal Bat, que saiu diretamente da maca para vir ajudar. Eles lutam com a Centopeia sábia e juntos eles defendem os reféns. Metal Bat até comenta sobre o Garou ter virado um herói, mas ele dá desculpinha lá de precisar de testemunhas pro seu poder. E mano, tá confirmado, ele é o herói do tsundere. Agora ele vai competir no pódio de melhor tsundere com a Taiga Doutoradora, velho. O esforço dos dois ajudou os reféns a escaparem, e aí a luta ficou bem mais fácil. Mesmo Metal Bat não conseguindo fazer nada contra a Centopeia, o Garou ainda tem uma ideia. Mas a Centopeia não perde tempo e vai pra cima do helicóptero que tava quase escapando. Ela ataca e o helicóptero perdeu a estabilidade e estava prestes a cair. Mas a Garou e o Metal Bat pegam uma rede de segurança gigante e usam para poder fazer o helicóptero pousar com facilidade de segurança. A luta continuou e o Metal Bat foi derrotado, mas o Garou se lembrou dos treinamentos de Bang. E se lembra daquele treinamento do Mr. Satan? Aquele que ele usou para se exibir, tá ligado? Foi uma referência a Dragon Ball? Então, agora na sua forma modificada, ele foi pra cima com toda a força, o que foi suficiente para partir a Centopeia no meio. Sim, ele pulou lá do espaço e partiu ela do meio, cara, que cena linda. E logo depois disso, aparentemente, o Garou pensa que não há mais nenhuma ameaça capaz de o parar. Mas ele tem uma estranha sensação de que ele está esquecendo algo importante. E isso incomoda ele de uma forma que ele não entende. Enquanto isso passa pela cabeça dele, o Saitama chega ali como quem não quer nada. O Garou vê a capa que ele usa e percebe que ele é um herói. Mas o Garou manda ele embora e já aproveitar para mudar de profissão logo, já que ele pretende partir ao meio à Associação dos Heróis para exibir seu poder. Mas então, enquanto o Careca fala, o Garou sente uma estranha pressão vindo dele. O Saitama comenta que o Garou não parece nenhum tipo de monstro. Ele até viu o Garou salvando o pessoal do helicóptero, e por isso o Saitama vai embora deixando ele de boas. Ele só manda um aviso pro Garou não exagerar. O Saitama vê o estado da cidade e ele fica enfurecido. Ele emite uma pressão tão grande que o Garou chegou a tremer na base. Nesse momento, o Saitama comenta sobre ter a vontade de destruir a Terra, já que ele acabou perdendo a casinha dele, e olha, eu não duvido que ele consiga. Então o Garou o ataca para tentar pôr o Careca no seu lugar. Mas obviamente o Saitama não sente nada e decide revidar. Garou então percebe o abismo de diferença entre o poder dele e o de Saitama. Era isso que ele havia esquecido, o Saitama. Ele era quem o parava sempre. Era ele o obstáculo gigante que ele deveria ter levado em conta. O Garou, frustrado e com muita raiva, começa a se transformar mais uma vez. E ao que aparenta, a modificação vem da energia negativa. Bom, então o garotinho que o Garou salvou estava preocupado. Ele então diz pro Garou parar com a brincadeira de ser um monstro, senão os heróis vão entender ele errado. O Garou disse é mal, mas o garotinho não acredita nisso. Isso é por causa que o Garou salvou ele inúmeras vezes, né? O Saitama percebe que o garotinho estava preocupado com ele, então ele pede para o Saitama não o machucar. Então o Careca promete apenas parar o Garou, e então ele dá um soco para afastá-lo daquele local e começar aquela batalha. No meio da luta, o Saitama pergunta pro Garou por que ele agiu como herói. O Garou apenas responde com o jeitão dele, de precisar de testemunhas, mas todo mundo sabe que isso é ladainha, né? O Saitama observa que o ideal do mal absoluto é um método, embora não muito eficaz, mas sim é um método para conseguir a paz mundial. E chega um momento que ele até provoca o Garou. É muito engraçado porque a cara dele realmente não dá pra ser levada a sério.
O Saitama até comenta sobre o garotinho não demonstrar medo perto dele, independente do quão perigoso fosse a situação. Isso irrita muito o Garou, a ponto de ele partir pra cima diretamente. Embora não caçasse dor ao Saitama, a dominação da técnica o pega desprevenido. Saitama nota isso e fica tentando analisar o que são essas artes marciais do Garou. E bem no fim ele finalmente descobriu o que é. Bateu na trave, né? Enfim, os reflexos e forças do Saitama são quase divinos, mas o falta técnica. O Saitama é tipo um boneco no jogo que diz: técnica é pra peso pena. Só quem joga o joguinho que eu jogo entende. Bom, quem manja, comenta aí. Bom, o Garou consegue acertar o Saitama, já que a sua defesa havia brechas óbvias. E logo depois disso ele toma um acerto crítico, o que faz o Saitama voar levando vários prédios para bem longe. E daí a gente descobre que, na verdade, isso acabou salvando uma população que estava presa embaixo dos prédios. Eles estavam no subsolo e estavam quase sem oxigênio lá. E logo antes dos civis fugirem, eles agradecem o Garou. E isso é algo que ele de verdade não esperava. Depois disso, o Saitama diz que eles estavam mais pessoas do que ele aterroriza. Isso enfurece o Garou a ponto de ir para cima mais uma vez. Mas ele não acerta nada, afinal é o Saitama, né? Irritado novamente, o Garou passa por outra transformação. E começando a luta mais uma vez, o Garou causa outro incidente heróico ao derrubar o Saitama em um vulcão em erupção. E graças a isso, a lava vai para o outro lado, salvando civis e a cidade por completo. O maluco é um herói nato, mano, é como eu disse nesse vídeo. O maluco é tipo King, tá ligado? Tem algo heróico nele que é pra natureza. Ele age naturalmente como um tipo de karma que o leva a salvar pessoas eventualmente. E o Saitama até comenta sobre isso. O Garou fica irritado ainda mais por causa da contradição das ações dele. Isso também foi causado pelo Saitama comentando quão útil o seu mal absoluto é, e que na verdade não é tão mal assim. Isso faz o Garou se transformar mais uma vez. Ele fica mais potente ainda, mas né, nada que faça algo no Saitama. Foi só então, à beira da derrota, que o Hero Hunter percebeu o quão impotente ele é perante o Saitama. Mas tinha algo muito estranho acontecendo. Devido à pressão da Terra que foi causada pela batalha do Garou e Saitama, uma força maligna ouviu a situação dos dois e decide fazer uma maior vigarice. Uma entidade medonha surge na mente do Garou, e ainda na forma do seu ex-mestre, o Sr. Feng, o que acaba oferecendo ajuda para ele com a mão estendida. Devido aos acontecimentos recentes e ao Garou entender muito bem como é o Sr. Feng, como ele é rígido nos seus treinamentos, o Garou foi perspicaz o suficiente para adivinhar que ele é um impostor, e não só o Mestre Feng de verdade. Bastou um leve contato, mesmo que negando, foi suficiente para God passar o seu poder pro Garou. O que acabou forçando uma nova transformação no Garou, a God Mod, e com isso ele mudou o nome do seu ataque, de o punho para que se voltou contra Deus, para o punho de Deus. Mano, o maluco foi convertido em 5 segundos. Pra quem diz que isso nunca acontece no dia pra noite, é só ver o Garou aí, ó. Isso é uma mudança meio drástica, mas que dá pra notar que não é natural. Eu nem preciso dizer isso, né? A transformação foi tão pesada que todas as habilidades do Garou foram potencializadas. E eu nem vou citar nomes de skills aqui, porque elas são muitas. Mas agora o maluco consegue causar pequenas explosões nucleares com cada golpe, tirando uma radiação que ele transmite apenas com a presença dele. Pra continuar, o Garou agora está totalmente diferente. Agora que o Garou consegue compreender todas as energias do mundo, ele consegue copiá-las, como por exemplo a força do Saitama. E quando ele faz isso, ele consegue um buff absurdo de força. E com isso a luta fica realmente séria. O Saitama começa a parar de brincar, pois ele começou a sentir os socos do Garou. A luta realmente fica mais equilibrada. Mas obviamente tinha algo errado, e o Silver Fang consegue perceber isso. A presença vindo de dentro do Garou já não era mais a mesma. Ele parecia algo muito mais maligno, algo muito mais sombrio. É como se ele mesmo estivesse sendo manipulado por um tipo de ser. Mas ainda assim o Garou continua consciente, e isso é algo muito estranho. E a chegada do Blast no campo de batalha apenas confirmou esse pensamento do Sr. Pain. E já que ele veio, é porque agora o bagulho ficou sério. O Blast diz que ele realmente foi corrompido. O Garou dá até adeus pro seu amiguinho que ele tanto protegia. E isso deixa o Ben chocado. E nesse momento, o Genos aparece e dá uma cabeçada com toda a força no Garou. O Blast aproveita a brecha para atacar, e o Garou percebe que os movimentos dos portais são bem úteis, então ele já aproveita para copiar esse poder também. Mas ele percebe que o Saitama não estava vindo com tudo que ele tinha, então para provocar o careca, ele faz isso. Uma chuva preta começa a cair, enquanto isso Saitama aparece. O Garou joga o coração do Genos para o Saitama, dizendo que ele chegou tarde demais. E nesse momento dá pra ver a cara que o Saitama tá fazendo. Agora virou pessoal. O Saitama nem pensa muito nas palavras de Blast, ele só vai pra cima. E o soco iria acabar com tudo, com toda a galáxia, se o Blast não tivesse repulsado a energia do impacto pra longe. E com esse impacto, o Garou e o Saitama foram jogados pra fora do planeta por causa da repulsão da energia. Eles foram parar em uma das luas de Júpiter, mas... Então você pensa, finalmente o Saitama realizou seu desejo de encontrar alguém que traria emoção pra uma luta. Mas assim,
Você acha realmente que ele tá empolgado com isso? O Garou não percebe como o Saitama tá se sentindo, então ele até comenta que eles precisam pensar em uma forma de voltar pra Terra, mas obviamente o Saitama não quer nem saber. O Garou então coloca um portal no pé de Saitama e ele simplesmente o chuta pra longe. Ele vai e mete um soco tão forte no Garou que ele para numa distância absurda. O Garou coloca um portal no lado do Saitama para ele poder voltar pro campo de batalha. E o Saitama pega esse portal com uma mão e mete um soco no queixo do Garou. E ele até comenta: para de vir com esses truquezinhos baratos e vem na mão. É isso que você chama de arte marcial suprema? O Garou se enfurece e manda inúmeros portais à volta do Saitama para o dar uma vantagem. E bom, isso funciona. O Saitama leva um soco, já que ele não conseguia prever de onde o Garou ia atacar. Esse soco acabou queimando as roupas dele. Então, desprezando essa habilidade, o Saitama diz: até eu consigo fazer isso. Série mortalmente séria. Levantada de mesa sério. E mano, o maluco destruiu uma lua de Júpiter com esse ataque, cara. Obviamente o Garou não consegue lidar com isso. E quando ele abre o portal para se esquivar, o Saitama o segue e o soca. E o impacto deixa o Garou totalmente paralisado. Ele soca tantas vezes com a levantada de mesa séria que a lua inteira começa a brilhar com rastros de luz de batalha. Que na real não é nenhuma batalha, é uma surra, cara. E com isso o Garou até perde o senso de direção. E quando ele foi tentar voltar, o portal sai todo errado. E quando o Garou voltou a copiar a força dele, ele devolve na mesma moeda. Ele leva o portal para socá-lo com mais facilidade à distância. O Saitama desvia e já aproveita para socar de volta no portal. E diferente do Garou, ele acerta. E o Garou usou o impacto desse soco para abrir mais um portal atrás do Saitama. E o Saitama toma dessa vez. Mas não foi de graça. O Garou até repete, mas o Saitama previu. E ele manda mais uma na cabeça do Garou. O que foi? Você não disse que ia me copiar e me superar no meu modo sério? Vamos, tente. Não é esse o objetivo disso tudo? O Garou até comenta que não consegue, porque cada vez que ele tenta, o Saitama o supera. O Garou usa a agilidade do Hot Dog Man, o poder dos portais do Blast e também a força do próprio Saitama, mas obviamente não dá. O Garou tem um limite, já o Saitama não, e por isso ele sempre o supera. O Garou se frustra, mas mesmo assim, ele não desiste. Ele soca mais uma vez, o Saitama pega o punho dele, e logo depois disso, série mortalmente séria. Espirro sério. O Garou por pura sorte desvia. Mas um rastro de destruição foi formado atrás do Garou. Júpiter foi dizimado. O Saitama então pula, levando o Garou junto. Então quando ele olha pro sol, o Garou teve uma ideia. Então ele soca mais uma vez na cara do careca. E abre um portal para poder voltar pra Terra. Série mortalmente séria. Meio sério. E no fim, graças a isso, ele acompanha o Garou nesse portal. E então, ele golpeia o Garou, o levando diretamente do espaço até a Terra com um soco e afundando a cara dele no chão, no mesmo lugar onde eles vieram antes. O Garou até pergunta por que o Saitama não elimina, mas o Saitama responde que é porque ele é um herói. E além disso, ele fez uma promessa pro garotinho. Então, o Garou só agora percebeu o que tinha feito. Ele então vai correndo e gritando pra longe do garotinho. O Saitama até comenta que o Garou tá estranho depois de cair do céu com ele. Mas assim, o Garou aparentemente continua com o mesmo pensamento sobre os heróis. Mas o Saitama, ainda segurando o coração de Genos, pergunta: você queria salvar o garoto? Você não estava só se segurando nele para ter um apoio? O Garou olha para ele com uma cara de raiva, mas depois de ver o que o Saitama está segurando, ele percebe a maldade que ele tinha feito. A culpa bate forte na sua cabeça, e dessa vez, ele quer tentar consertar todos esses erros. Então ele pede um favor pro Saitama. O Garou quer que o Saitama use uma habilidade que ele tentou desenvolver depois de roubar o poder de God. Mas essa é uma habilidade que nem ele mesmo consegue usar. O Saitama aceita sem nem saber o que é. Isso porque ele consegue olhar o quão determinado o Garou está. E essa skill não é nada mais nada menos que a habilidade de voltar no tempo. E quando ele tenta executar isso, o corpo do Garou começa a virar um tipo de sal. Isso porque God está punindo o Garou ao ensinar essa técnica pro inimigo. O Saitama até percebe isso, e é realmente assustador se você for parar pra pensar. Mas então o Garou grita pro Saitama focar, e então, depois desse grito, ele começa a se concentrar. Os dois imaginam seu passado interior. Então, como suas últimas palavras, o Garou grita, dizendo que só ele é capaz de derrotar aquele destino miserável. E logo depois disso, o corpo inteiro do Garou se transforma em pó. Então o Saitama viaja de volta ao passado, antes do desastre acontecer. E agora, o Saitama consegue enxergar a beleza das artes marciais. Ele nota que as artes marciais não são apenas uma forma bonitinha de dar uns murros. Ele chega ao passado, onde o Garou acabou de ganhar a sua nova transformação. Então o Saitama dá um murro forte o suficiente para o poder do God esvaziar o corpo dele. E detalhe, eu não sei se o pessoal estava mais surpreso com a força do Garou ou dele aparecer peladão ali dando um soco na cara do inimigo. Mas eu sei que depois do Saitama fazer a fusão Potara com ele mesmo, é ele quem mais fica surpreso de todos. Afinal, ele tá com o coração do Genos na mão e ele também tá quase nu, né? Ele não entende nada, e depois disso, o Genos vai dar um abraço carinhoso do seu mestre. E enquanto isso, o Garou fica atordoado pelo golpe do Saitama.
O poder de God aparentemente esvaziou o corpo do Garou, graças ao soco do careca pelado. O Garou nem viu de quem tomou o ataque, então ele até comenta que esse golpe foi tão forte que deixa o Saitama no chinelo na questão da força. E vendo que o Garou tá fraco, todos os heróis se juntaram para dar uma surra nele. Enquanto isso, o Genos pegou o núcleo do seu antigo eu e conseguiu recuperar todas as memórias daquela linha temporal. Acaba que o Saitama nem se lembra disso, mas o Genos pensou que ele estava apenas fazendo um gesto de modéstia. Então agora aconteceu uma coisa que ninguém vai acreditar. O Genos calvo, rapaziada! Nem mesmo os robôs vão salvar da coroa. Enfim, o que mais me deixou triste foi o desenvolvimento do Saitama ter se jogado na lata de lixo. Eu ainda tenho esperanças, mas enquanto isso, eu fiz até uma luta dele nessa versão contra o Meruem pós-bomba. O pessoal não concordou muito com o que eu falei, e bom, eu também nem discuto muito depois de ver isso. Cara, sabe o que eu pensei que isso fosse? A lua, tá ligado? Tipo, a parte escura dela. Mas na verdade não, o buraco é bem mais fundo. Meu amigo, isso foi o impacto de um soco sério. Que ridículo, cara. Mas ok, é difícil engolir, mas bora. Eu juro que nessa parte nunca me passou pela cabeça que o choque do soco sério do Saitama iriam destruir galáxias, cara. Sistemas gigantescos, tipo, isso é obviamente ridículo. Que não é possível, cara. A lógica obviamente não se aplica ao Garou aqui. O cara vai destruir um vulcão com um soco para destruir sistemas solares. E tudo bem, eu agora entendo que realmente o Meruem não consegue tancar um soco sério. Mas em questão de potencial, eu ainda acredito que os dois escalariam de uma forma bem similar, sabe? Tipo, eles iam lutando fracos e depois iam se tornar médios e depois fortes. E o Meruem ia acompanhar ele. Por quê? Por causa que ele não tem limitador, entendeu? O Meruem, ele não tem uma limitação, ele tem um potencial infinito. Já foi dito isso no anime, tá ligado? Agora a diferença é de como eles vão evoluindo. Tudo isso o Garou grita: levante-se, Tario. E assim, o antigo Garou desaparece nas cinzas com um sorriso. E o amiguinho dele percebe que o pessoal está reunido em um certo lugar. O Garou continua apanhando dos heróis enquanto estava enfraquecido. E ao que aparenta, ele aceitou isso por algum motivo. E ele até chega a provocar ainda mais. Mas então o Metal Bat aparece e tenta parar isso. Mas o Amamask não tá nem aí. Ele só quer finalizar o Garou logo. Eu me pergunto se isso é realmente um ato digno de ser feito por um herói. Mas tudo bem. O pessoal continua batendo nele até o Zombie Man chegar e fazer umas perguntas sobre o poder divino dele. O Garou responde e pergunta logo por que não eliminaram. Então o Amamask imediatamente vai pra cima. Ele tenta defender o Garou, mas o Amamask não tá nem aí. Esse ato fez o King perceber quem é o tio do que o garotinho tava falando. E isso faz ele agir. O motor King se ativa. Mais uma vez, todos os heróis classe S começam a tremer na base. O Amamask até tenta falar alguma coisa, mas bastou um olhar de King que ele fica quietinho no canto dele. O Saitama até chega a agradecer o Garou por ter salvo o King e o Genos quando eles estavam encurralados. Então, graças ao King, todos mostraram ao Garou o que ele realmente é. Um anti-herói. Então, ele logo cai fora. E é sério, esse final foi incrível. Foi exatamente o que eu queria. E o que eu expliquei nesse vídeo está 100% certo. Se eu fosse vocês, passava lá para entender melhor a confusão que foi feita com a história do Garou no anime. Então assim, acaba a história do Garou até a parte do mangá. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado de verdade por me ouvir até aqui. De coração mesmo, cara. Muito obrigado. Se você me ouvir até aqui, você deu uma ajuda absurda, porque esse vídeo foi muito difícil de fazer, cara. Você não tem noção do trabalho que eu tive para fazer esse roteiro. Então compartilha com quem também gosta dessa obra incrível. Um abraço para todos que me ouviram até aqui.